Vamos orar mais uma vez. Pai querido, dependemos do Senhor. Sabemos que a letra, ela mata, porque fica somente no nosso intelecto e não vai para o nosso espírito, não é vivificado, mas quando o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, fala conosco, o Senhor nos unge a edificação, a crescimento, a bênção do Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça isso nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto de Deuteronômio, capítulo 26, 7, diz: Falou mais Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: Guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Esse texto logo me faz um questionamento que eu gostaria de passar para os irmãos, e é uma pergunta que sempre nos ajuda a pensar sobre algum tema. O que você sendo parte do povo de Deus, você sendo integrante do povo de Deus, você ouvir de Deus assim, quieto, guarda silêncio, fique tranquilo. Hoje você veio a ser povo do Senhor. Olha que expressão. Você veio a ser povo do Senhor. Eu queria que você tomasse essa palavra para você hoje de manhã. Você é parte, você é integrante do povo de Deus. Você crê nisso? Então, a palavra de Deus diz assim: guarda silêncio, acalma o coração, sossega. Olha a frase seguinte: você é parte, você veio a ser do povo do Senhor, do Deus Criador de todas as coisas. Essa palavra trouxe ao meu coração uma calma, um descanso, porque na correria nossa, no agito, você fica com dificuldade de respirar, com tudo que você tem que fazer, das obrigações, das necessidades, com as preocupações, as ansiedades, e Deus fala assim: aquieta, você é meu, você é do meu povo, você está seguro, você tá num lugar que é estável, você está no meu reino. E é essa palavra que o Senhor trouxe para mim antes dessa viagem. Foi uma correria tão grande, porque esse feriado que seria na quarta-feira, tinha que escrever o texto antes. Falei, vai, Senhor, faz igual o Senhor sempre faz. Eu conto com a tua misericórdia. E o Senhor falou assim: guarda silêncio, você é meu, você é do meu povo. Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhes repetiu tudo o que havia dito. Deus havia dito a ele. Era uma gama de conteúdo muito grande, da qual o próprio Deus já tinha feito um resumo, descrito em Deuteronômio 6, 4 a 7, que diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Novamente, nós temos essa palavra de chamada à atenção. Deus está dizendo: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que significa essa expressão único Senhor para você? Claro que ela tem uma expressão única da palavra de Deus, mas cada um o que compreende dessa expressão único Senhor. Senhor quer dizer que governa sobre todas as coisas, que não há nada que esteja fora do seu governo. E novamente Deus está chamando o povo de Israel, resumindo todas as leis de tudo o que Deus havia dito. Ele diz: escuta, Israel, escuta. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O resumo de tudo, de todas as leis, de todas as coisas, estavam centralizados nesse ponto.
amarás o Senhor teu Deus. Você poderia pensar, então a gente não precisaria de todas aquelas outras leis e ordenanças, de tudo aquilo? De fato, Deus detalha essas coisas nas Escrituras. Mas o próprio Jesus diz assim, esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. E Deus resume tudo isso, sossega povo, concentra nisso. Concentra em saber que eu sou o Senhor. Se você e eu tivermos isso muito claro em nosso coração, que o Senhor, Deus, é o Senhor das nossas vidas, e que nós, amando a Ele, tendo como centralidade a nossa vida em Suas mãos, podemos saber que todas as outras coisas ocorrerão segundo a vontade do Senhor. A palavra ouve, que é chamar em hebraico, quer dizer ouvir, escutar e obedecer. Uma simples palavrinha que no nosso português é ouve ou ouça. Tem um significado muito maior. Edgar Willems, um pedagogo musical, fazendo uma conexão entre a natureza humana, a música e a audição, relacionou 3 campos perceptivos humanos, que é o sensorial, o afetivo e mental, que vinculou a 3 verbos em francês. Que ele era francês, então ele usou esses três verbos. Ouvir, écouter e entendre, que é ouvir, escutar e compreender. Poderia dizer ouvir para designar a função sensorial, écouter para designar aquela função em que a emoção se junta ao ato de ouvir, e entendre, que para indicar que toma consciência daquilo que se ouviu. O que quer dizer isso? Todos nós aqui agora estamos escutando muitas coisas. Se você parar e fizer um silêncio, você vai escutar o ar-condicionado, você vai escutar o barulho dos bancos, alguém que tossiu. Nós escutamos muitas coisas, mas nem todas elas passam por nossa percepção. Quando nós ouvimos, nós estamos acumulando de toda uma coisa um termo que eu vou citar aqui, se chama paisagem sonora, uma expressão contemporânea. É o que está no nosso ouvido durante esse momento aqui. Visualmente nós estamos com uma série de coisas também. E auditivamente também temos essas coisas. Só que nós não captamos tudo de maneira consciente. A palavrinha que ele coloca aqui, esse autor, como escutar, já está relacionado à emoção. Por que isso? Porque o que eu estou dizendo aqui tem uma característica também afetiva. Por exemplo, se você não gosta de mim, você não vai querer ouvir o que eu estou dizendo, de maneira a querer perceber isso. Tem esse lado da afeição. Se a pessoa não quer ouvir a palavra de Deus, ela vai rejeitar emocionalmente isso também, não é? Então ela pode até ouvir, mas ela não escuta, ela não traz isso para o seu coração. E o entender parte ainda para um outro nível, que é dizer o seguinte: isso aqui é para mim, é meu, eu quero isso. E é aquele aspecto de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Quando o Senhor nos ministra a sua palavra, nós ouvimos, nós queremos aquilo de uma maneira afetiva para a nossa vida, e o outro passo, que é do entendimento, que é a prática dessa palavra, essa verdade na nossa vida diária. Em nosso idioma, essas 3 palavras não são tão diferenciadas em relação à função auditiva e perceptiva. O que quer dizer? A gente fala, ouça isso. Né? Para nós é só um aspecto sensorial, ouvir. Mas ela tem um pouco mais, ela é um pouco mais profunda. Então, Deuteronômio capítulo 27, 9, ensina algo precioso para nós em relação a esse assunto. A expressão guarda silêncio antecede a palavra ouve. E nos 2 textos citados, a palavra ouve é a mesma que compreende a função sensorial, o escutar, que é dar atenção, e obedecer. Em nosso dia a dia, porém,
podemos observar que por causa de tantos eventos sonoros contínuos, repetitivos e estressantes para nós, a nossa mente filtra muitas coisas que ouvimos durante as 24 horas do dia. Isso é bom, pois se não houvesse esse recurso, o nosso sistema nervoso entraria em colapso mesmo no ventre materno. No entanto, perdemos a capacidade de escutar e entender com discernimento os sons mais singelos, sutis e também estrondosos à nossa volta. Essa é uma questão importante para os nossos dias, porque nós estamos num contexto social onde nós temos ruídos o tempo inteiro. Eu moro ali perto da Citroën, na Higienópolis, e é terrível. Nós estamos lá por volta de 2, 3 horas da manhã, e de repente vem aquele som tão forte que vibra a janela do nosso quarto, e eu fico pensando assim, a falta de respeito que nós temos aqui na nossa cidade em relação à poluição sonora, de pessoas que não têm um pingo de vergonha, de respeito pelas pessoas que estão descansando, que vão trabalhar no outro dia. É um negócio assim inaceitável realmente, onde a gente acorda com aquele barulho, aquela vibração toda. Pessoas que no outro dia nós vamos trabalhar, ou é um final de semana, e o outro no outro dia vai dormir tranquilo, né? E isso vem incomodar, vem irritar o emocional, vem trazer doença, e essa é uma questão problemática dos nossos dias. De crianças, de bebês, de pessoas idosas que sofrem com isso, todos sofrem por essa questão. Então, o ruído, voltando aqui ao boletim, o ruído está presente no mundo em todas as atividades. Em todas as atividades. Seja da natureza ou do próprio homem, o ruído faz parte da humanidade que geme. Uma definição aceitável para ruído é que ruído é qualquer som indesejável, desagradável e que perturba de forma física ou psicológica para todo aquele que percebe ruído. O ruído também é definido como um som indistinto, sem harmonia, barulho, estrépito ou estrondo. E um texto que nos ajuda a entender isso é o de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7, que diz: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Então, eu tenho um som melodioso, e ali tem uma frequência definida, e isso é captado pelos nossos ouvidos como agradável. Agora, se eu faço um barulho aqui, esse som ele não tem uma frequência definida, e ele, se insistentemente for executado, ele vai provocar irritação. Ele vai provocar em nós algo que nos deixa inquietos, e são assim os sons, os barulhos, os ruídos da nossa época. É interessante que a busca pela tranquilidade, ela é inerente ao ser humano. Ele sempre busca tranquilidade, calma. Seja o homem ou o animal, ele busca isso. Isso é natural da nossa natureza. Querer buscar o descanso, a paz. E nenhum ser humano ou animal suporta com saúde permanecer no ambiente onde os seus sentidos são extremamente estimulados. O organismo ele entra em colapso em menor ou maior tempo se permanecer em ambiente de grande estresse. Agora, se nós pararmos um pouquinho e avaliarmos a nossa história, como nós chegamos a isso? Como nós chegamos a esse nosso contexto? A partir de 1776, com a invenção da máquina a vapor e sua posterior aplicação à produção, nós tivemos aí um novo ruído que veio modificar a estrutura social e comercial da época. Nós tivemos profundas e rápidas mudanças
na ordem econômica, política e social, e tratava-se aí da Revolução Industrial, que iniciou na Inglaterra e rapidamente se alastrou por todo o mundo. Por que eu estou trazendo isso para vocês hoje? Porque aqui agora está tranquilo, nós temos um certo nível de ruído baixo. Imagine você numa área rural, você ouvindo o som dos pássaros, dos animais em geral, você ouvindo talvez uma máquina, uma mecânica manual, um negócio assim que se acomodou àquele ambiente. E aí você encontra uma transformação social onde as pessoas passaram a viver aglomeradas nas cidades, onde toda uma transformação social é onde esse aglomerado causou um acúmulo, um aumento de toda a degradação do ser humano, fome, prostituição de uma maneira tão extensa, as pessoas ouvindo coisas e tendo um estímulo intenso sobre suas vidas, a angústia, porque nós temos aí próximo a essa data já o homem que olhou para o período da Idade Média e disse: a religião não muda o ser humano, de fato não muda, só oprime. Aí você vê com o iluminismo as pessoas buscando em si mesmas a direção para as suas vidas. Mas aí isso também entra em crise, porque o ser humano não consegue governar a sua vida e ter paz. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o ser humano ele cai em total descrença desses aspectos da sua vida, da história, que poderiam dar alguma solução, e ele vê que não há saída, então o relativismo começa a ser muito forte. Por quê? Se nada disso, se nem a religião, se nem a filosofia, se nem o próprio homem pode dar paz, trazer o silêncio na alma, então cada um que se vire, cada um que veja a sua própria solução. Nada é mais absoluto. Esse é o contexto que nós vivemos hoje. De uma desesperança, de uma falta de fé, porque essas instituições não trazem, de fato, uma vida nova, não trazem um descanso para a alma. Abrindo um parênteses aqui, uma fala de um dos homens que trabalha nesse presídio lá no Paraguai. Ele disse o seguinte: nem educação, nem religião, nem castigo, porque eles têm na prisão também os níveis de castigo, os níveis de solitária, e enfim. Ele falou assim: nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Nós soubemos desse funcionário. Gente, é funcionário da prisão. Ele vê a mudança de atitude, a mudança de comportamento na pessoa. Não é por causa da religiosidade, não é porque é educação, porque houve alguma opressão. É porque Jesus Cristo entrou na vida daquela pessoa. E isso está tão patente aos olhos que ele disse isso. Eu não sei se essa pessoa é cristã, mas o testemunho dele foi esse. Então, o silêncio absoluto é impossível ao homem, pois até numa câmara anecoica, que é anecoique, sem eco, pode-se ouvir as batidas do coração, o sangue bombeando nos vasos sanguíneos e o ar entrando e saindo dos pulmões. O homem também não consegue conviver em silêncio no seu coração, sem que irrompa nele o grito de desespero do seu vazio existencial. O texto de Isaías 57, 21 diz que para os perversos, diz o meu Deus, não há paz, não há paz. A palavra está dizendo algo que é de um Deus que conhece o ser humano no mais íntimo, que conhece muito mais do que nós mesmos conhecemos. É interessante que essa câmara foi construída numa sala projetada para conter as reflexões do som, das ondas sonoras. Ela isola qualquer fonte externa de ruído. Só que a exposição, testes mostraram isso, que se uma pessoa permanece nesse ambiente por um tempo determinado, ela começa a
ter tontura, falta de equilíbrio, alucinações e perda de consciência. Porque ela começa a conviver com ela. Ela começa a conviver com os sons do seu organismo. Imagine um bebê no ventre da mãe, o que ele ouve, né? A gente não tem ideia quando a gente está com alguma revolução interna, né, daqueles sons e o que a criança escuta. E nessa câmara nós escutamos a respiração, a pessoa entra nela e começa a ter noção das coisas que estão à sua volta. Ou seja, em si mesmo. Só que ela não suporta. Ela começa a ter um negócio ali, porque ela começa a conviver com os próprios sons, com os sons da sua mente. E a palavra está dizendo que o ímpio não tem paz. Não é só aqui no ouvido, é aqui no coração. Agora, e nós? Se o ímpio não tem paz, por que tantas vezes nós passamos momentos tão estressantes, tão agoniantes? Você passa por isso também, eu sei, todos nós passamos. É porque nós estamos ainda nesta carne e sujeito às provações, às tentações. Mas novamente eu quero trazer o texto. Aquieta, guarda silêncio. Vocês são povo de Deus. Quanto nós estamos agitados com tantas coisas em nossas vidas? Quantas coisas para fazermos? Quantas atividades, quantos compromissos? E nós não guardamos, não paramos um pouquinho para dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu estou trazendo hoje, amados, um contexto que nós todos vivemos e que muitas vezes não percebemos. Você imagine eu fiquei tentando trazer alguma ilustração bem prática para nós. Você imagine assim que você entrou numa empresa e de repente o teu chefe começa a falar, é para você fazer isso, fazer isso, fazer isso e isso. Aí você começa a ficar agitado com tanta coisa para fazer. Chega em casa, você fala, esposa, eu não sei como eu vou fazer, porque eu tenho um monte de tarefa para fazer. Uma outra ilustração que eu pensei é o seguinte, como pai e filho, né? Muitas vezes como pais nós fazemos isso. Filho, não pode isso, não pode isso. Não, isso aqui você não pode fazer. Isso aqui também não. E de repente o filho entra em colapso. Porque ele fala, o que eu posso fazer? Eu não posso isso, não posso isso, não posso um monte de coisa. E ele se vê agitado, agoniado com tanta coisa. E a lei, ela traz isso também sobre nós. E quando eu li o texto lá de Deuteronômio, né, quando Moisés chega e fala para o povo, de tudo isso que vocês ouviram, guarda silêncio, vocês são povo de Deus. E o texto de Deuteronômio 6 diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor é teu Deus. Ama o Senhor. Então quer dizer que se eu guardar simplesmente isso, ama ao Senhor, tem um relacionamento de intimidade com o Senhor, todas essas coisas, tudo isso que eu vejo vai estar resolvido? Vai. Sabe por quê? Porque se no nosso coração está a paz do Senhor, a intimidade de um relacionamento com Deus que nos conhece, que nos ama, e nós pudermos dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, com todas as coisas que eu preciso fazer, obedecer, cumprir, se tudo isso está resumido no amor do Senhor por mim e no amor que eu tenho pelo Senhor, aí vem um descanso. Porque caíram todas aquelas ordenanças, todas aquelas obrigações, e eu posso simplesmente descansar no colo de um Deus que diz assim, eu sou o teu Deus, descansa em mim. E hoje, amados, nós somos submetidos a intenso estímulo para que nós não tenhamos esse tempo com o Senhor. Para que nós não ouçamos a sua palavra. Guarde bem isso. Você e eu somos estimulados diariamente, 24 horas por dia, para não termos esse tempo com o Senhor. De não nos acalmarmos, de não descansarmos no colo do Pai. E hoje o Senhor nos diz assim. A paisagem sonora que nos cerca, termo cunhado por Raymond Murray Schafer, em 69, ou que está dentro de nós, essa paisagem que está fora ou está dentro,
é composta por todo tipo de sons e ruídos que, sem discernimento, nos levam a um estado de ansiedade e inquietação, consequente desorientação, dificuldade de perceber a realidade e a presença constante de Deus em nossas vidas. O texto de Provérbios 3,6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? O que é reconhecer o Senhor em todos os caminhos? Descansar, saber que Ele é o Senhor soberano, que é o único Senhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Um dia eu parei a pensar nesse texto e eu falei assim: então quando eu acordo, eu posso dar graças a Deus porque o Senhor me acordou e porque as misericórdias do Senhor renovaram sobre a minha vida. Quando eu vou tomar café, eu posso reconhecer que se não fosse a graça do Senhor e a misericórdia, o suprimento das minhas necessidades, eu não teria aquele pão para comer. Quando eu pego e posso andar, eu sei que o Senhor está me dando saúde para andar. Eu estou reconhecendo Ele. Quando eu pego e ligo o carro e posso levar as crianças para a escola, eu digo para eles geralmente de manhã: graças a Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de entrarmos num carro e ir para a escola. E quando o carro estragou, a garotada ficou assim: vamos a pé. Eu falei: vamos ter que levantar mais cedo, vamos ter que ir a pé para a escola. Aí nós falamos: Senhor, graças te damos porque nós podemos andar até a escola e temos uma escola para estudar. Reconhecer o Senhor em todos os caminhos é, naquele momento de muita angústia, você para e fala assim: isso é por meio do Senhor, né? Nós paramos dizendo assim: Senhor, o Senhor está no controle da situação. Estou olhando para uma irmãzinha aqui, que a irmã dela faleceu há pouco tempo, e diante de uma situação assim, o que nós podemos dizer? Às vezes eu não tenho palavras. Ontem o Senhor deu graça de visitar 2 irmãs, estão com seus maridos nas últimas. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar aqui? E veio meu coração, quando eu cheguei na UTI, foi de simplesmente abraçar aquela irmã e ficar com ela ali um tempo. E naquele instante nós pudemos reconhecer: o Senhor é soberano sobre aquela situação ali. O Senhor reina, Ele não perdeu o controle. O Senhor governa as nossas vidas. Quando nós estamos numa situação de muita alegria, o Senhor nos propiciou aquilo. E em nenhum momento Ele perdeu a dimensão de que Ele está guiando as nossas vidas. Nós perdemos isso. E isso traz inquietação ao nosso coração. O quão difícil é aquietar, ficar parado no lugar e ouvir a voz de Deus. Essa expressão aqui foi uma irmã que me passou aqui essa semana. Eu falei: querido, eu estou com tanta coisa, final de semestre na faculdade, as atividades do ministério, família, e ela disse assim: como é difícil a gente aquietar, ficar parado no lugar e ouvir a voz de Deus. E é verdade. Deus disse ao povo de Israel assim, como para nós hoje: fiquem em silêncio e ouçam, ó meus amados, não temam, porque eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Que paz isso traz, que tranquilidade. No meio da turbulência, eu ouvi o Senhor dizendo: fica quieto, você está muito agitado, para um pouquinho, escuta, você é meu amado, não tema, eu te redimi, fui eu que te chamei, você é meu. Glória a Deus. Em um mundo cheio de ruídos, nos acostumamos a ouvir muita coisa, mas a escutar muito pouco e entender muito menos. Até nas reuniões das igrejas, com frequência há muito barulho e o volume é muito alto. A passagem do Salmo 65:1 se refere a um culto que, em contraste com a alegria ruidosa normalmente usada na reunião da igreja, é feito no silêncio da alma que descansa em Deus. O Salmo 65:1 diz: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto.
A palavra hebraica traduzida como louvor, olha que interessante. Nesse salmo, a palavra traduzida como louvor aparece... Eu vou voltar um pouquinho aqui. Eu já ia adiantando uma passagem. A palavra hebraica traduzida como louvor aparece muitas vezes na Bíblia com o significado de enaltecimento, gratidão, discurso elegante, linguagem polida. Porém, neste texto, a palavra hebraica significa silêncio. Olha que tremendo. Calma, repouso, espera calma. Isso nos faz lembrar o Salmo 23, 1 e 2, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Vamos continuar? Refrigera a alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre com o Senhor. Isso nos faz lembrar, aquieta. Olha que a expressão louvor, e daí veio o título desse boletim, adoração em silêncio, quer dizer calma. De ti, Senhor, vem a calma para o meu coração. Na adoração em silêncio. Na adoração onde nós podemos parar e escutar o Senhor. Podemos, na quietude, ouvir a voz do Senhor. Na quietude, abrir a sua palavra e falar: Senhor, alimenta a minha alma, o meu espírito com a tua palavra. Nós podemos ser cuidados pelo Senhor. Os versículos seguintes do Salmo 65 revelam um louvor e uma confissão de quem sabe quem é Deus. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nolas perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Você veja que é uma ação de Deus para conosco. Primeiro ele diz assim: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, é o Senhor que nos perdoa. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, e quem faz isso? Deus. E quem que aproxima dele? É ele mesmo, para que assista nos teus átrios. Os átrios na palavra de Deus é uma ideia de intimidade, de casa, de acolhimento, de intimidade. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo, ou seja, da presença do Senhor, da intimidade com o Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa justiça. A agitação da nossa alma tende a obstruir ou atrapalhar a percepção da voz do Espírito Santo. Não adoramos ao Senhor na ansiedade, certeza, na inquietude, no descontentamento, pois não conseguimos parar para contemplar a sua grandeza. Pecamos quando não ficamos a sós com o Senhor no silêncio da comunhão e muito menos ouvimos sua direção. Nós pecamos quando não paramos para ouvir o Senhor. Pecamos por atropelar nossos dias com tantos afazeres, sem contemplar a superabundante graça que o nosso Deus concede a quem com o coração contrito confessa seus pecados a Ele. Aqui eu entro numa questão importante desse tempo de intimidade com o Senhor. O que você faz na intimidade com o Senhor? O que eu e você podemos fazer na presença do Senhor,
senão ter o nosso coração aberto diante dele e falar: Senhor, tem misericórdia. E confessar pecados ao Senhor. Abrir o teu coração para o Senhor. Aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia do Senhor. O Senhor derrama. Enquanto nós retemos isso no nosso coração, nós estamos sofrendo por causa do pecado. À medida que nós temos tempo com o Senhor e abrimos nosso coração para Ele, dizemos: Senhor, essa situação, essa tentação está vindo direto na minha vida e eu não consigo, eu não tenho estrutura, é só por Tua graça e Tua misericórdia. Sabe qual é a chave para nós vencermos a tentação, amados? É quando nós chegamos diante do Senhor e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não suporto, eu não tenho condições de vencer. É somente pela vida do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos a vitória, porque aí o Senhor fala assim: jogou a toalha, então agora eu entro no parada. Agora eu vou fazer a obra. Agora nós não conseguimos, se não for pela intimidade com Ele. Intimidade na palavra de Deus tem o sentido de relação sexual. Quando fala na palavra fulano conheceu cicrano, não é de conhecer, de bater papo, é você? Não. É de intimidade, é de relacionamento. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa agitação dos nossos dias. Para, aquieta, vocês são meus, eu sou o Deus de vocês. O texto nos mostra a estreita relação que há entre louvor e silêncio, louvor e descanso. Tudo o que fazemos não tem valor real se não formos guiados e motivados por Deus. Não há como sermos guiados e motivados por Deus se não tivermos tempo de quietude em Sua presença e ouvirmos a Sua palavra. O texto de Isaías 26:12 diz: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Eu preciso disso. Eu preciso desse descanso. Eu não tenho isso em todo momento. Eu sei que você também não. Mas aqui está um clamor ao Senhor. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Não é verdade que o Senhor trabalha enquanto dormimos? A palavra diz isso. A nossa agitação é de perder o sono. Quantas vezes insônia, acordar de madrugada, não conseguir dormir. Aí nós ficamos naquela briga com o travesseiro e ficamos. Tem hora que eu levanto da cama para não incomodar a Patrícia, vou para a sala, falo: Senhor, tem misericórdia. Isso está inquietando o meu coração. E aí vai, e horas, até que a gente é vencido pelo cansaço. Mas eu não quero ser vencido pelo cansaço, eu quero ser vencido por uma palavra fiel de Deus que diz: você é meu. Você está inquieto com tantas coisas, descansa em mim. Senhor, eu não consigo descansar, eu estou agitado. Tem misericórdia. Quando nós jogamos a toalha, aí o Senhor faz. Mas enquanto nós estamos lutando, Senhor, meu filho, Senhor, não consigo fazer com que ele ande certo, obedeça. Ele está se metendo nos negócios meio estranhos. E aí o Senhor fala assim: ele também é meu. Eu também estou no controle da vida dele. Tomar decisões sem depender do Senhor é não crer na bondade e soberania de Deus. Consequentemente, ao invés de adorar, estaremos pecando contra Deus. Mas alguém pode perguntar: para todas as decisões que tomo, preciso antes consultar a Deus? Vou precisar de muitas orações diárias. Minha resposta é: assim como o povo de Israel ficou perdido diante de tantas ordenanças, por ter esquecido do principal mandamento, assim também nós, quando esquecemos de considerar o principal, que é Jesus Cristo, também ficamos perdidos diante de tantas situações diárias que precisamos tomar decisão. Então, como é que é esse negócio? Toda hora eu vou falar assim: Senhor, o que eu faço nisso? Senhor, o que eu faço naquilo? De forma direta, não. Porque toda hora você não vai estar falando. Mas na realidade por quê? Porque se o relacionamento com o Senhor ele está contínuo em nossas vidas, nós estamos sendo dirigidos continuamente pelo Senhor, e esse considerar o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele já vai dar essa direção para nós. Diante de uma certa situação,
vai ser um momento que nós vamos ter que parar, ajoelhar e falar, Senhor, eu não sei. Enquanto o Senhor não der essa direção, não vá. Porque uma das estratégias de Satanás é jogar tudo em cima da hora pra gente. É tudo assim, toma decisão, toma decisão, toma decisão. Você para, eu preciso consultar o Senhor. Mas eu quero trazer de que se a realidade é realidade, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso caminho vai estar sendo endireitado a cada instante. Você entende? Não vai ser necessário você, a todo momento, você jogar uma pergunta para Deus, porque Ele já vai estar dando essa direção. É uma questão de intimidade, de sincronia da vontade do Senhor com o nosso espírito, com o nosso coração. E é isso que o Senhor está querendo trazer para nós. Relacionamento, intimidade. Talvez aqui esteja a grande diferença entre aquele que está sempre nos átrios do Senhor, daquele que o busca somente na hora da angústia. Eu acho que o que eu coloquei agora traz essa diferenciação, né? O texto de Isaías 58:11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Então o Senhor nos guiará continuamente. Essa é a diferença de quem está sempre na intimidade com o Senhor, do que aquele que fala assim, ixi, agora está perigando. Senhor, estou com um problema. Mas aquele que busca, que está diante do Senhor continuamente, tem uma outra realidade. O louvor há de fluir na vida daquele que está ligado continuamente com o Senhor. De tal maneira que mesmo em lugares áridos, a confiança e o descanso encharcam sua vida. Muitas vezes o problema não está no volume exterior dos ruídos e melodias, mas nos altos decibéis da batucada na mente. A ansiedade nos estimula a fazer as coisas com muita pressa, decidir sem buscar a direção de Deus e sem esperar pelo socorro, louvando. Na adoração silenciosa, somos levados ao colo do Pai, que nos faz descansar no seu perdão e gozar da segurança que só há nele. Descansar em Deus por crer que somos dele, é crermos no seu poder, na sua autoridade e no seu amor por nós. Alguns obstáculos nos impedem de pararmos para ouvi-lo dizer isso. São eles: o barulho da falta de perdão, o barulho do tradicionalismo, da rotina, de pecados não confessados, da ingratidão, da preguiça e da negligência. Eu relacionei esses aqui por estarem mais na minha mente na hora que você pode pensar em outros, mas eu pensei o seguinte: a falta de perdão traz um barulho tão grande no coração porque nós não descansamos. Podemos até jogar debaixo do tapete e termos uma tranquilidade por certo tempo, mas quando nós vemos aquela pessoa ou somos submetidos a alguma coisa parecida àquilo que nós sofremos, isso volta a latejar na alma. Esse é um dos barulhos que pode estar no teu coração. Outro barulho é do tradicionalismo, porque o tradicionalismo nos impede de ouvir a vontade de Deus, nos faz brigar por aquilo que nós queremos, que está tão arraigado no nosso coração. E esse barulho irrita. Hoje eu estava conversando com os irmãos aqui, ontem conversando com os irmãos aqui, dizendo o seguinte: alguns cultos nossos, alguns momentos aqui que nós temos, alguns irmãos dizem assim, poxa, hoje foi tão gostoso louvarmos ao Senhor juntos. Eu falei, por quê? Nós cantamos tantos hinos, foi assim tão agradável na memória. E eu falei, é verdade, eu tenho que, como nesse ministério, ter esse cuidado, porque nós temos as pessoas que têm um histórico. O que eu vivi, o que você viveu na igreja, o que você tem da tua memória, aquilo que te traz assim lembranças de momentos de louvor ao Senhor, daquelas letras. Mas eu também ouço assim algumas pessoas dizerem assim, nossa, hoje o culto foi muito agradável. O que foi, irmã? Nós tivemos um culto batista. Um culto legitimamente batista. O que quer dizer isso, né? Nós tivemos um culto muito tradicionalmente batista. Isso é perigoso também.
porque nós nos prendemos a algumas coisas que nos impedem de ir além disso para adorar ao Senhor. Então, às vezes, esse tradicionalismo, quando não acontece conforme nós temos uma expectativa, causa esse barulho na nossa mente também. A rotina, nós estamos fazendo aquilo de uma maneira tão automática e não temos a sensibilidade da voz do Senhor em nossos ouvidos. Pecados não confessados diante do Senhor. Aquilo permanece. Quando Davi diz assim, eu guardei aquilo no meu coração, isso me secou os ossos, me deu doença nos ossos. A partir do momento que ele confessou ao Senhor, ele teve vivificação. Então, pecados não confessados são barulhos que ficam na nossa mente também. Ingratidão, a própria preguiça de nós pararmos, eu estou tão cansado para poder ter um tempo aqui com o Senhor. Isso vai protelando e nós vamos entrando numa rotina que vai trazer negligência e esse afastamento desse local de descanso que é a presença do Senhor. Crer na soberania de Deus tem como resultado o descanso, mesmo em momentos de turbulência. No louvor da quietude, o poder curador de Deus é derramado em nosso coração. Na adoração silenciosa, na quietude de nosso coração diante de Deus, nossas vontades se submetem a Ele. Nosso interesse cede, o coração se humilha e nos derramamos na presença do Rei. O texto de Lamentações 3:26 diz, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Sabe aquele momento que você está tão agitado, que a situação está por aqui, já está chegando num momento que você não consegue respirar mais, você não sabe a que recorrer, eu não sei aonde recorrer. A palavra está dizendo assim, aguarde a salvação do Senhor, espera, porque Ele te ama e Ele não te desampara. Aguarda em silêncio, fica, espera que o Senhor há de trazer a direção. Fomos formados povo de Deus em Jesus Cristo e agora temos a filiação eterna. Por isso, não deve haver um relacionamento de patrão-empregado, mas de pai para filho. É o próprio Deus que nos diz, vocês são meus, eu remi vocês. Então, numa linguagem mais popular, diz assim, fica frio, relaxe em mim, você é meu, eu te comprei com o sangue do meu Filho Jesus Cristo. Diante de nossa percepção tão distorcida, ainda assim, o Senhor nos faz ouvir. Mesmo assim, o Senhor nos faz ouvir. Mesmo diante da nossa fraqueza, da nossa debilidade, de tanto barulho que está à nossa volta, nós podemos escutar a voz do Senhor do Salmo 46:10 dizendo, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Esse era o texto de Isaías 55:3, parte A. Agora o Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Amém. Oh, glória. Agora, sabe o que é isso? Que nós fizemos agora de manhã aqui? Lembranças bíblicas. Eu tenho por mim que nós aqui vamos fazer lembranças bíblicas. Porque quem nos ensina é o Senhor. Então, amados, o que o Senhor trouxe ao meu coração, lembrou a minha alma, da minha inquietude, da minha agitação, foi a lembrança hoje para vocês também. Vamos descansar no Senhor? Que o Senhor nos dê sabedoria para, diante dos nossos dias inquietos, neste mundo turbulento, nós possamos ter diariamente um tempo com o Senhor. E que em todos os momentos nós possamos considerá-lo e Ele aplainará as nossas veredas.